Vamos lá. Então, ó, dentro da citologia, nós já falamos da membrana plasmática, nós já falamos das características, funções, falamos de osmose, difusão, falamos do transporte pela membrana, falamos do citoplasma com as organelas, falamos de todas as organelas, já falamos das organelas especiais, que são a mitocôndria e o cloroplasto, e os fenômenos especiais que caracterizam a bioenergética, que é a respiração celular e fotossíntese. Agora a gente vai falar do núcleo celular. Tá? E dentro dele também tem várias estruturas, várias características e alguns processos que são importantes e que aparecem em questões, bastante em questões e o Enem gosta. No finalzinho do slide eu até tenho algumas questões falando da replicação em síntese de proteína, então a gente tem que falar mesmo, tá? Vamos lá. Núcleo celular, a gente vai falar primeiro das características, vai falar das estruturas que tem dentro dele e vamos falar dos processos. Vamos lá. O núcleo celular é uma estrutura exclusiva de células eucariontes, tá? Todas as células eucariontes possuem núcleo celular? Não. Existem algumas células que, quando maduras, perdem o núcleo. Um exemplo são as hemácias, tá? Mas quando jovens, têm núcleo sim, ok? Isso a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente estiver falando do sistema sanguíneo mesmo, do sangue, tecido sanguíneo. Mas é um caso à parte, é uma característica especial, entendeu? É um processo especial, o processo de maturação das hemácias, elas perdem o núcleo para poder funcionar melhor, vamos dizer assim, tá? Bom, então a estrutura exclusiva das eucariontes abriga um material genético. Agora a gente vai falar das características principais, tá? Bom, pode ser esférico ou oval, quer dizer, a forma mesmo não vai aparecer muito para vocês, mas é ele que contém a informação genética da célula, ok? E existem células, isso é fato, existem células que podem conter mais de um núcleo. Um exemplo claro primeiro, são as células musculares, o tecido muscular estriado esquelético, que é o que está ligado ao esqueleto, que é aquele voluntário que a gente faz força na academia, vamos dizer assim. As células do tecido estriado esquelético são polinucleadas, ou seja, tem vários núcleos, elas passam por uma fusão de células, enfim. As células também chamadas de osteoclastos também são células grandes que possuem vários núcleos. Então, não é exclusividade, toda célula tem um núcleo. Não, existem células que podem ter mais de um, tá? Isso pode acontecer. Agora, funções. Abriga o material genético da célula, ou seja, dentro aqui dentro do núcleozinho, isso aqui é um núcleo, tá, gente? Isso aqui é um núcleo, dentro do núcleo tem o material genético, tenho o nucleolo e tem a cariolinfa, claro. A cariolinfa é o que preenche o núcleo, tá? Então, dentro do núcleo tem o material genético, ou seja, uma das funções do núcleo é abrigar o material genético. É o centro do controle metabólico da célula, ou seja, ele que manda na coisa toda, tá? É ele que tem a informação para a construção da coisa, construção e funcionamento da coisa toda, tá? Bom, e síntese de ácidos nucleicos. Lembrando que ácidos nucleicos são DNA e RNA. Então, DNA é formado aonde? No núcleo. RNA é formado aonde? No núcleo, tá? Em células eucariontes, o DNA só se encontra no núcleo, tá? O DNA da célula, o material genético da célula se encontra no núcleo. Lógico que a mitocôndria e o cloroplasto têm material genético próprio, mas não é da célula, são características deles. Tá? Ok até aí? Característica básica e função. Tem que me responder, gente. Sim, professora. Então tá. Vamos lá. Vamos às partes agora do núcleo, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar, carioteca. Guardem esse nome, porque carioteca é a membrana que reveste o núcleo, ok?
também chamada, vocês podem encontrar como membrana nuclear. Mas a maioria das questões usa o nome de carioteca. Carioteca significa membrana nuclear. Tanto que a palavra eucarionte significa verdadeira carioteca. Professora, Oi. também pode ser chamado de envoltório nuclear? Pode sim. Envoltório ou membrana nuclear, tá? Então, tanto que eucarionte significa verdadeira carioteca, ou seja, eu significa verdadeiro, tá? Na biologia, vocês vão ver, toda vez que tem eu na frase, significa verdadeiro e o restante da palavra, tá? Então, eucariontes são aquelas células, aqueles seres que têm as células com verdadeiras cariotecas, tá? Eucarionte, tá? Eucariótico, porque eles têm carioteca, ou seja, eles têm o núcleo formado, ok? A função com membrana é bem semelhante à membrana plasmática, tá? Tipo assim, ele é bem semelhante à membrana plasmática porque reveste e seleciona substâncias que entram e saem do núcleo. Reveste, na verdade, ele reveste o núcleo e seleciona as substâncias que entram e saem do núcleo. Esse reveste aqui, ele pode até sair, tá? Sabe aquelas palavras que não sei de onde que vem? Ele seleciona as substâncias que entram no núcleo. Ok? E o que aconteceu aqui agora? Assim. Tá? Vamos lá. A formação da membrana nuclear, da carioteca, ela é como se eu botasse duas membranas plasmáticas juntas, tá? Eu tenho aqui uma bicamada de fosfolipídio, tá? Aqui eu tenho como se fosse um cimento, vamos botar assim bem na realidade, como se fosse um cimento, uma cola, uma substância gelatinosa que une duas membranas, tá? Então, em teoria, é uma membrana mais grossa, uma membrana que delimita melhor, é uma membrana que tem uma forma, uma sustentação mais firme, justamente por conta dessas duas camadas de bicamada de fosfolipídio. Então, eu tenho uma membrana, uma substância entre membranas e outra membrana, tá? Então, o núcleo todo ele é formado por uma dupla membrana plasmática, tá? É como se fosse, deixa eu botar a canetinha aqui, como se essa parte aqui, ó, de fora, esse risquinho que eu tô fazendo aqui, ó, fosse uma membrana e a parte de dentro fosse outra membrana e tivesse dobrado assim, tá? Então, ele é formado por duas camadas de membranas lipoproteicas. A membrana, a constituição é a mesma da membrana plasmática, porém, eu tenho como se fossem uma em cima da outra, uma colada na outra, tá? Toda vez que vocês verem o núcleo, eles vão ter várias estruturinhas, que são chamadas de poros, por onde entram e saem várias estruturas. E uma dessas estruturas que saem da carioteca, pela carioteca, né, que saem do núcleo pela carioteca, é o RNA mensageiro num processo chamado síntese de proteína. Então, a gente vai ver. Então, a carioteca ela é formada por uma dupla camada de membrana, tá? Dupla camada de membrana, tem duas membranas, e isso dá para ela uma rigidez, uma firmeza maior, vamos dizer assim, tá? E ela é toda cheia de furinhos, são os poros por onde eu tenho um trânsito livre, vamos dizer, não trânsito livre, mas um trânsito mais fácil de algumas substâncias, e uma delas é o RNA, que é formado dentro do núcleo, mas ele vai para fora do núcleo, ok? Até aí, tudo bem da carioteca? Carioteca, guarda esse nome no coração de vocês, que é o envoltório nuclear ou membrana nuclear, é a membrana que envolve o núcleo, tá? Isso vocês podem guardar mesmo. Ok aí? Ok, professora. Seguindo. Qualquer coisa, gente, me para, tá? Me para, pergunta, porque não guarda dúvida não, tá? Vamos lá. A cariolinfa, ela é o líquido que preenche o núcleo, tá? Eu não tenho lá o hialoplasma,
O hialoplasma preenche o citoplasma, a cariolinfa é o líquido, né? A substância que preenche o núcleo, tá? Tanto que coloquei aqui, tanto que é chamado também de nucleoplasma, tá? É só uma substância que preenche o núcleo, não precisa se assustar. Às vezes é legal de falar, porque às vezes aparecem questões, então se você nunca ouviu falar o que é, você fica assim, gente, o que será isso? Acha que é uma coisa importante, lógico que ela é importante, mas importante para a questão, e não é uma informação importante para a questão, tá? É só a substância que preenche o núcleo. Bom, nucleolo. O nucleolo, ele é formado, ele é uma estrutura não membranosa, ou seja, não é envolvido por uma membrana, tá? Que fica dentro do núcleo, geralmente é esférica, e a função do nucleolo, guarda no coração isso aqui, ó, os ribossomos, tá? Que fazem a síntese de proteínas, são formados dentro do núcleo pelo nucleolo, ok? Então, o nucleolo dentro do núcleo tem a função principal, a formação dos ribossomos, que são organelas citoplasmáticas também não membranosas, que são responsáveis pela síntese de proteína. Até aí, tudo bem? Sim. Sim. Gente, se eu estiver falando muito rápido, pode falar também, tá? Pode pedir, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Caraca, eu amei. Nossa senhora, eu tô gravando. Vamos lá. E vamos ao material genético. Tá? Material genético, o famoso DNA, ele fica no nosso núcleo quando a célula está funcionando, a célula está lá na atividade dela, aquela célula epitelial, célula muscular, enfim, quando ela está lá na atividade dela, o DNA, o material genético em si, o ácido nucleico, ele é chamado de cromatina, como se fosse uma longa fita, tá? Chamada de cromatina, ok? No caso, nós, seres humanos, temos 46 cromatinas, tá? Então, o DNA são várias fitas, e essas fitas têm um nome bonitinho de cromatina. Cromatina quando a célula está exercendo as atividades dela, quando a célula está sendo só célula. Tipo assim, estou funcionando, então eu sou chamada de cromatina, que é a minha fita de DNA. Nada mais isso, tá? Bom, essa fita de DNA, ela é associada a alguns tipos de proteínas, que são chamados de histonas, tá? E essas histonas, elas servem principalmente para quê? Né? A função principal. Lógico que tem várias funções aí, mas para o ensino médio, a título de vestibular, a gente não tem que detalhar essas funções, tá? As histonas, elas são utilizadas principalmente para organizar essas fitas de cromatina, tá? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o nosso material genético são 46 novelos de lã que a gente solta, 46 fios enormes de lã, tá? Eles precisam se organizar dentro desse núcleo. E essa organização acontece principalmente por causa dessa associação que a cromatina tem com essas histonas. Eles vão se organizando, fazendo com que aquilo não vire um mafuá, não vire uma zona só, vamos dizer assim, entendeu? Eles conseguem organizar dentro do núcleo as fitas de DNA. Eles conseguem organizar as cromatinas, de forma que eles não vão se embolar, tá? Tanto que essas histonas aqui, elas estão sempre formando grupos de 8 histonas juntinhas. É como se eu pegasse, como se eu fizesse isso daqui. Eu tenho aqui, deixa eu só abrir aqui. Rapidinho. Aí, fechei direitinho. Aqui eu tenho o fio do meu microfone, tá? Fio do meu microfone, grandão. Como eu uso o microfone aqui pertinho, o que eu faço? Eu junto um pedaço do fio dele, quase todo, porque eu tô aqui pertinho, né? Mas eu junto um pedaço do fio dele para ficar mais organizado para mim. Ou seja, eu junto um pedaço do fio dele, fica bem mais organizado para mim e fica muito mais fácil de manusear, vamos dizer assim, tá? E quando as histonas formam esses nucleossomos, também é para facilitar a vida do DNA, tá? O que acontece? Em teoria, isso aqui não está sendo utilizado, mas eu sei que está sendo utilizado. O microfone, vocês estão escutando a minha voz.
entendeu? Não é que significa que vai parar de ser utilizado, mas tá aqui, ó, separadinho, tá? Ok até aí? O que é a cromatina? Nada mais é que a fita de DNA. Ok, professora. Pode falar mesmo, sabe por quê? Professora, Pode falar. você pode explicar a estona de novo, por favor? Claro. Isso é importante, só falar isso, eu já explico. Isso é importante que vocês entendam, porque são informações que podem parecer muito iniciais, mas quando a gente for falar de vários processos, são nomes que aparecem, vocês ficam assim, pronto, o que é cromatina? Por exemplo, o que é cromatina e o que é cromossomo? Eles são a mesma coisa. Entendeu? Mas é por isso que eu acho legal a gente falar esses conceitos básicos, porque aí fica mais fácil de entender os processos. Vamos lá. Estonas. As estonas são pequenas proteínas que essa cromatina, que essa fila de DNA, ela tá associada, tá? São pequenas proteínas que auxiliam na organização do DNA, tá? Olha aqui eu tenho a fita de DNA que a gente costuma desenhar, tá? Mas se a gente for abrir, se a gente for olhar bem de pertinho mesmo, eu tenho uma fita que está sempre com uma proteína, enrolada com uma proteína, com o intuito de fazer o quê? De se organizar, tá? Tanto que elas se organizam em 8, essas proteínas se organizam em 8, formando os nucleossomos, que são simplesmente para quê? Para organizar. O exemplo que eu dei aqui foi porque eu abri isso daqui, porque o fio do meu microfone é muito grande, mas eu junto ele todinho aqui, para quê? Para ficar mais fácil de eu trabalhar aqui, do que aquele monte de fio aqui. E as proteínas fazem mais ou menos isso, elas auxiliam na organização da cromatina, que nada mais é que o fio de DNA. Entendeu? Entendi sim, professora. Obrigada. Então tá, pode perguntar mesmo, tá? Porque é importante que vocês entendam, tá? Bom, só que cromatina eu falei para vocês que é um material genético quando a célula está exercendo as atividades dela. Beleza, está exercendo as atividades, opa, feliz da vida, que bom. Só que a célula entra em processos diferentes, e um dos processos que a gente vai falar é a divisão celular. A gente vai falar de mitose e meiose. Mas para que isso aconteça, essa cromatina, ela muda a sua formação. Tá? Ela não muda a composição, ela muda a sua formação. Aquilo que era uma fita comprida fica toda condensada em um pedaço menor de espaço. Tá? É como se eu pegasse aquelas 46 fios de lã que eu falei e pegasse e enrolasse novelo por novelo. Aí eu teria o quê? Teria lá 46 novelos de lã. E para e pensa, por que é importante essa condensação? Porque na hora da divisão celular, esse material genético tem que transitar para baixo e para cima. Agora, imagina aí na cabeça de vocês 46 cores de lã, 46 cores de lã, e essas lãs estão abertas, estão fio a fio, tudo misturado. É fácil separar? Não é fácil separar. Não é fácil simplesmente puxar 23 para cá, 23 para cá. Não é fácil. Entendeu? O que acontece com a cromatina é que ela vai se condensar, ou seja, ela vai se enrolar, até ficar num espaço bem pequeno, para ficar mais fácil a movimentação. O que eu fiz? Vamos botar o exemplo da lã novamente. Se é difícil separar 46 lãs soltas, fica muito mais fácil se eu pegar cada uma e enrolar e fazer um novelo. É muito mais organizado para eu poder trabalhar. E essa cromatina, quando está condensada, recebe o nome de cromossomo, gente. Então, o cromossomo nada mais é do que a cromatina condensada. É aquela fita enorme de DNA que ela se condensou tanto, quando eu falo condensar, ela se espiralizou, ela ficou pequenininha para poder se movimentar dentro da célula, tá? Lembrando que isso acontece somente na divisão celular, tá? Então, tem muita gente que confunde muito, acha que cromatina é uma coisa e cromossomo é outra. Não, cromatina e cromossomo é a mesma coisa, só que em momentos diferentes da célula, tá? O material é tudo DNA, só que o DNA, quando a célula está funcionando, exercendo a atividade dela, é chamado de cromatina. Quando a célula está se dividindo
e aquele material genético, aquele DNA tem que se movimentar dentro da célula, ele está sob forma de cromossomo. Então, cromatina nada mais é, cromossomo nada mais é do que uma cromatina condensada no momento em que a célula vai se dividir. Ok aí? Ok, professora. Sim. Tá? Qualquer dúvida pode me parar, tá? Vamos lá. Posso seguir então, né? Pode ser. Pode. Mais ou menos isso daqui. Olha só. Estava procurando esse desenho, tá aqui. Aqui tem a fita de DNA que a gente conhece, as bases nitrogenadas bonitinha, aquela parte mais molecular da fita. Bom, aqui eu tenho a fita. Olha ela se organizando no nucleossomo com 8 estonas, tá? Bom, aqui eu tenho a fita de cromatina, tá? O que acontece aqui? Ela começa o quê, ó? A se espiralizar, ficar cada vez menor até formar o cromossomo. E isso acontece por quê? Porque aqui, ó, nessa parte aqui, eu estou o quê? Na minha atividade, a célula está em atividade normal, ok? Quando ele começa a se condensar, a se espiralizar, eu tenho que falar devagar porque eu não consigo, né? A se espiralizar, ele está indo para a divisão celular. Ok, até aí? Essa parte? Ok. Vamos lá, então. Agora, partes da cromatina. Vamos lá. Só para ver uma coisa. Isso daqui é importante a gente falar, tá, gente? Para vocês entenderem. Todas as nossas células, exceto gametas, claro que gametas têm a metade do material genético, todas as nossas células possuem a mesma carga genética, possuem os mesmos cromossomos, com as mesmas características, com tudo igual, tá? Com tudo igual. A célula do cabelo, a célula da pele, a célula do fígado, do neurônio, do olho, todas as nossas células têm o material genético igual, ou seja, tem a informação genética idênticas, tá? Todas as células têm informação genética idênticas. Mas por que eu tenho a célula epitelial, que tem uma especialidade, e tem neurônio, que tem outra especialidade, sendo que a informação que elas possuem é a mesma, tá? Isso é interessante vocês entenderem que o nosso DNA é como se fosse uma parede muito grande de interruptores, tá? E interruptor, a gente sabe, liga e desliga alguma coisa. E esses interruptores a gente vai chamar de genes, tá, gente? Os interruptores seriam os genes, tá? Tipo assim, os genes, quando eles estão ligados, eles vão o quê? Eles vão se expressar, eles vão aparecer como característica, eles vão exercer alguma função, enfim, eles vão se expressar. E os genes, quando estão desligados, eles não se expressam. E é isso que acontece nas nossas células. Todas as células têm o mesmo quadro de interruptor de genes, vamos dizer assim, mesmo quadro. Tudo igual. Só que, para determinadas células, alguns interruptores são desligados. Para outras células, outros interruptores são ligados. Tá? Então, os genes, eles são ligados e desligados de acordo, tá, com a função daquela célula. Ele não liga e desliga toda hora, não, tá, gente? Assim, durante a diferenciação celular, porque todos nós viemos aqui, ó, nós temos o espermatozoide e temos o óvulo. O espermatozoide juntou com o núcleo do óvulo, o núcleo do espermatozoide juntou com o núcleo do óvulo, formou uma única célula, que é o zigoto. E a partir desta célula que eu tenho a formação do corpo. Só que nessa célula eu tenho toda a informação genética, que vai se dividindo até formar a gente. Tá? O que acontece é o seguinte, que nessas divisões, as primeiras divisões, lá na embriologia, as primeiras divisões, as células são indiferenciadas, que a gente chama, elas são todas iguais, porque elas não têm uma função específica. Mas, determinado momento, lá na embriologia, elas começam o quê? A ligar e desligar esses genes, se especializando em determinadas funções. É quando eu tenho a formação dos 3 primeiros folhetos embrionários, tá? Mesoderma, endoderma e ectoderma. Não se preocupe com isso ainda, tá? Cada um vai dando origem a uma coisa. Por quê? Justamente porque
esses interruptores vão sendo ligados e desligados de acordo com o que aquelas células vão se formar. Tá? Isso a gente chama de diferenciação celular. Tá. Falei isso tudo de interruptor, de gene ligado e gene desligado. Por quê? Porque o gene ligado, tá? A parte que se expressa dentro do material genético de uma célula é chamado de eucromatina. Olha aqui o eu de novo, verdadeira cromatina. Por quê? É a parte que está sendo lida. É a parte... Pode falar. O nome que você falou, que à medida que os genes são ligados e desligados, aí você falou que tem um nome para isso. Diferenciação. Ah, sim. Diferenciação celular. Obrigada. Nada. Então, esses genes ligados, eles são chamados de eucromatina. Por quê? Porque eles se expressam naquela célula. Por exemplo, a eucromatina 3, eu vou dar um exemplo só, tá, gente? A eucromatina 3 da célula epitelial vai dar origem à formação da melanina. Ok. A eucromatina 3 do neurônio, que é a célula nervosa, ela está desligada. A cromatina 3, vamos dizer assim, ela está desligada. Por quê? Porque eu não preciso de produção de melanina na célula nervosa. Entendeu? Então, lá na célula nervosa, ela não é a eucromatina. Ela está o quê? Ela está guardadinha, ela está condensada, ela está emboladinha, chamada de heterocromatina. Tá? Então, a eucromatina é a parte do DNA, é a parte da cromatina que vai se expressar. Ou seja, aquela parte que vai dar função na célula. A heterocromatina é aquela parte que está desligada, é aquele gene que para aquela célula não funciona. Não significa que ele não funciona para o corpo inteiro, significa que para aquela célula ele não funciona. E é por conta disso que todo o nosso material, todas as nossas células têm a mesma carga genética, mas ela tem variadas funções. Tá? É por conta disso. Por quê? Porque eu tenho a eucromatina, que são as partes que de fato são lidas, são as partes que de fato são expressadas. Na genética, a gente fala, quando a gente fala que um gene aparece, vamos dizer assim, o termo é expressar, então o gene se expressa, então ele gera característica. E a heterocromatina é aquela parte, é aquele gene que não é necessário para aquela célula. Tá? Ok, heterocromatina e eucromatina? Ok, professor. Tá. Então, vamos lá. Cromossomo. Cromossomo nada mais é que o quê? A cromatina condensada. Tá? A cromatina, quando a célula está lá nas funções vitais dela, enfim, e o cromossomo quando ela está se dividindo, tá? A gente sempre desenha dessa maneira, tá? Por quê? Porque o cromossomo, ele tem um bracinho, ele tem uma região chamada de centrômero e tem outro bracinho. Aqui, em cada bracinho aqui, eu tenho uma fita de DNA super condensada, tá? Nada mais é que isso, ok? Vamos lá. Isso daqui tudo é termos ainda, tá, gente? É tudo conceitos que eu acho de fundamental importância a gente entender. Vamos lá. Quando eu falo que um cromossomo é simples, é isso aqui, ó. Eu tenho um centrômero, um centrômero e 2 bracinhos. Ok? Aqui, neste desenho aqui, eu tenho 2 cromossomos. Eu tenho o cromossomo azul escuro e o cromossomo azul claro. Tá? Então, eu tenho um par de cromossomos. Tá? Aqui eu tenho um par de cromossomos, porque eu tenho 2 cromossomos simples. Tá? Ocorre um processo durante a divisão celular chamado de replicação, chamada de duplicação, que a gente vai entender o que é. E o que é esse processo? Eu vou fazer uma cópia do meu material genético. A replicação é uma cópia do meu material genético. Só que essa cópia ela fica mostrada assim, olha. Aqui eu tenho uma cópia do meu material genético, aqui eu tenho outra cópia. Quando eu estou falando dessas 2 cópias de um mesmo material genético, eu estou falando de um cromossomo duplicado, tá? Eu estou falando de um cromossomo duplicado. Tanto que, quando eu desenho, deixa eu apagar aqui. Quando eu desenho 4 perninhas, não coloca perninha em prova não, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso que eu estou falando. Quando eu tenho 4 bracinhos aqui, mas somente um centrômero, eu tenho um cromossomo duplicado. Então, uma dica que eu dou, toda vez contar os cromossomos
pelo número de centrômeros. Tá? Ainda mais quando tem questões, particularmente, professora Sarita, eu não gosto de questões que tem desenho falando de divisão celular. Não gosto, porque sempre confunde, porque às vezes o desenho nunca é bom, vamos dizer assim, tá? Então, eu sempre conto, a dica que eu dou é sempre conte pelo número de centrômeros. Porque se eu tiver um centrômero e só 2 braços, eu estou falando de um cromossomo simples. Se eu tiver um centrômero somente e 4 braços, eu estou falando de um cromossomo duplicado. Então, isso é importante. Então, toda vez que vocês verem cromossomos, contem pelo número de centrômeros, tá? Os centrômeros, é interessante vocês saberem disso, para fazer essa contagem dos cromossomos. Lógico que vocês vão entender melhor quando vocês virem desenhos relacionados a isso, tá? E outra, por quê? Durante a divisão celular, eles que são utilizados para que haja a separação dos cromossomos, enfim, para que o cromossomo seja puxado de um lado para o outro. São eles que são os ganchinhos que levam os cromossomos de um lado para o outro, tá? Ok até aqui? Cromossomo simples e o que é um cromossomo duplicado? Sim, professor, entendi. Pode parecer bobeira, gente, mas isso aqui confunde muitos alunos, tá? Pode parecer bobeira. Toda vez que eu tenho um cromossomo duplicado, as cópias, ó, essa daqui é cópia dessa, não é? Azul clara é uma cópia da outra. Quando eu tenho 2 cópias juntas pelo mesmo centrômero, ou seja, quando eu tenho um cromossomo duplicado, cada bracinho é chamado de cromátide de irmã. Então, você já pode até associar. Se eu tenho cromátide de irmã, eu tenho um cromossomo duplicado. Tá? Porque aqui eu tenho cromossomo. Ó, Perdão, deixa eu apagar aqui. Aqui eu tenho cromossomo e aqui eu tenho cromossomo. Aqui eu tenho cromossomo duplicado, mas eu tenho aqui, ó, cromátide de irmã, cromátide de irmã. E essa cromátide daqui é irmã dessa. Igual a essa cromátide daqui é irmã dessa. Ok até aí? Professora, mas na prática existe cromossomo simples? Sim! Não, bom, entendi a sua pergunta, entendi. Na prática, existe cromossomo simples. Se for parar para pensar, não. Porque eles só vão se condensar depois da duplicação. Então, quando eles se condensam, eles já estão duplicados. Na prática, não. Entendi. Ah, sim, obrigada. Você está entendendo o que eu estou falando? Eles só vão, eles passam pelo processo de duplicação e depois eles vão entrar no processo de divisão. Então, quando eles passam pelo processo de duplicação, eles ainda são cromátides. Ah, entendi. Tá? Na prática, tá? Mas só que assim, como forma gráfica de você fazer questão, tá? Você vai ver cromossomo simples e cromossomo duplicado. Até porque eles não falam cromátide simples, cromátide duplicada. As questões não usam esses termos, tá? Na prática, não tem mesmo não. Se a gente for parar para pensar de tudo que a gente sabe, não tem mesmo não. Mas para título de questões, para graficamente falando, eles vão usar esses termos, tá? Tá bom, professora. Então tá. É verdade, na prática não tem. Vamos lá. Em relação ao esqueci, gente. Cromossomo. Nossa, gente. Vamos falar, eles são classificados de acordo com a posição do centrômero em quatro categorias, vamos dizer assim, tá? O centrômero, a gente sempre desenha ele bonitinho assim no meio, tá? Assim, não é assim, é só uma maneira gráfica da gente mostrar. Mas, de acordo com a posição do centrômero, eles são classificados em 4, tá? O primeiro é o metacêntrico, ou seja, é aquele que a gente costuma desenhar com o centrômero no meio, tá? Essa constrição primária. Por que é constrição primária? Porque, às vezes, eu tenho outras constrições aqui, tá? Que a gente chama de secundárias, enfim. Mas a constrição primária, que participa da divisão celular, é chamada de centrômero. Tá? E a gente sempre desenha no meio porque chama centro, né? Centro. Mas, enfim, o centrômero ele pode ser metacêntrico, quando ele realmente
está no meio, ou seja, os braços têm um tamanho semelhante, tá? Submetacêntrico significa que ele está um pouquinho ou para um lado ou para o outro, ele não está exatamente no centro. Eu tenho um braço maior que o outro, mas não com tanta diferença, vamos dizer assim. Eu tenho uma pequena diferença, mas é pouca, vamos dizer assim. Ele só não está no meio, tá, gente? Ele está um pouquinho para cima ou para baixo, vamos dizer assim, tá? Submetacêntrico. Acrocêntrico é quando ele está quase na beiradinha, faltando um pouquinho para chegar na beiradinha, tá? E telocêntrico, quando ele está, o centrômero, ele é exatamente na beirada do cromossomo. Tá? Então, meio, um pouquinho acima do meio, quase na beirada e na beirada. Não coloca isso em prova não, gente, desculpa. Metacêntrico, quando ele está bem centralizado. Submetacêntrico, quando ele não está bem centralizado, ele está um pouquinho para uma das extremidades. Acrocêntrico, quando ele está bem próximo de alguma extremidade. E telocêntrico, quando ele está na extremidade, tá? Tanto que essa beiradinha do cromossomo aqui é chamado de telômero, tá? É um nomezinho que pode aparecer para vocês. A beiradinha, a ponta do cromossomo é chamada de telômero, tá? Lembrando que o nosso DNA, ele é formado por fitas, tá? Por fitas, diferente do DNA de uma bactéria, que é um DNA circular. Então, o DNA circular não tem telômero, não tem pontas, tá? Bom, falando agora do corpo humano. Isso daí provavelmente vocês já devem ter visto várias vezes, mas vamos falar novamente, tá? Dentro do corpo humano, quando a gente está falando de cromossomos, número de cromossomos, a gente sempre está falando de células e tipos de células, tá? Células somáticas e células reprodutivas. A gente já tem aí uma diferença. As células somáticas são todas as células do nosso corpo, exceto os gametas. Então, a célula do braço, somática. Célula do olho, somática. Célula do ovário, somática. Célula do útero, somática. As células do nosso corpo são células somáticas, tá? Em geral, todas têm 46 cromossomos, ou seja, 2 conjuntos. Quando eu falo conjunto, gente, por quê? Quando nós somos formados, vamos dizer assim, voltando lá para a embriologia, para a fecundação, vem o óvulo, vem o espermatozoide, unem seus núcleos, ou seja, eu tenho a união de 2 núcleos. Então eu tenho um conjunto cromossômico que vem da mãe, que vem pelo óvulo, e tem um conjunto cromossômico que vem do pai, que depois vão se unir formando um novo conjunto cromossômico, tá? Só que esse novo conjunto cromossômico a gente chama de diploide, porque são 2 conjuntos cromossômicos, tá? Então nós seres humanos temos 46 cromossomos ou 2 conjuntos. Esses 46 cromossomos são divididos em 23 pares. Gente, aí é só matemática básica, tá? Nossa Senhora, pares, tá? 23 pares. Se eu tenho 23 pares, 23 vezes 2, eu tenho 46 cromossomos, ok? Deixa eu apagar aqui. Desses cromossomos, 22 pares a gente chama de cromossomos autossômico e 1 par sexual, tá? E os cromossomos sexuais, olha aqui embaixo. O par sexual pode ser ou XY ou XX. XY caracterizando o sexo masculino e o XX caracterizando o sexo feminino, tá? Então, temos 22 pares autossômicos e 1 par sexual. Isso daqui vai facilitar muito na hora de resolver genética, questões de genética, tá? A gente fala disso novamente. Tá? Bom, isso em células somáticas. Agora, em células reprodutivas, que são somente os gametas, tá? As células reprodutivas são somente ovócito, que a gente vulgarmente chama de óvulo, e espermatozoide. São essas células que são reprodutivas. Porque até as células precursoras dos gametas são diploides, são células somáticas. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Só são células consideradas células reprodutivas
óvulo e espermatozoide, ovócito e espermatozoide, ponto. E eles não têm 46 cromossomos, eles têm a metade do material genético. Gente, por que eles têm metade do material genético? Eles são células reprodutivas que vão se encontrar com outra célula reprodutiva. O óvulo é uma célula reprodutiva com 23 cromossomos que vai se encontrar com o espermatozoide, que também é uma célula reprodutiva com 23 cromossomos. Quando eles se unirem e juntarem seus núcleos, eu vou ter 23 de cá, 23 de cá, formando uma nova célula com 46 cromossomos, tá? Não existiria vida se os cromossomos tivessem... Nossa, fui dramática agora, não existiria vida. Mas não existiria perpetuação da espécie melhorando se não houvesse essa redução no material genético, porque senão seria um cromossomo com 46, seria um óvulo com 46, um espermatozoide com 46, unindo dariam 92 cromossomos. Daria um ser humano? Não, porque o que diferencia os seres vivos é a quantidade e a funcionalidade desses cromossomos, tá? É a quantidade desses cromossomos, é a função que os genes, é claro, a sequência de bases nitrogenadas, é isso que diferencia, porque o material genético, DNA mesmo, ele é semelhante em todos os seres vivos, ele é semelhante. Tá? Então, o que diferencia é a quantidade, a principal diferença é a quantidade de cromossomos, tá? Tanto que a mosca da fruta tem o quê? Tem 2 cromossomos. Agora não vem nenhum cariótipo aqui, enfim. Não vem nenhum ser vivo. Bom, vamos lá. Ok, aqui célula somática e célula reprodutiva. Sim, professora, ficou bem claro. Nas células reprodutivas, eu tenho 23 cromossomos. Então, desses 23 cromossomos, eu tenho 22 que são autossômicos e 1 que é sexual. Ou seja, o homem, quando formar espermatozoide, ele pode formar ou espermatozoide com X ou espermatozoide com Y. A mulher não, a mulher só pode formar espermatozoide com 1. Vamos lá. Cromossomos homólogos. Gente, cromossomos homólogos... A gente já falou deles aqui, mas não citou o nome. Por quê? Quando eu falo que uma célula diploide tem 46 cromossomos divididos em 23 pares, cada parzinho desse aqui é um par de quê? De cromossomos homólogos. Os cromossomos, eles se unem de acordo com a afinidade, não é a palavra. De acordo com a função de cada um. Por exemplo, o cromossomo 1 do espermatozoide, ele vai se ligar, ele vai interagir com o cromossomo 1 do óvulo. Não tem esse negócio de ser cromossomo 6 com cromossomo 1, não. Eu tenho lá a numeração dos cromossomos de 1 a 23 e eles vão interagir com de 1 a 23 da outra célula reprodutiva, tá? Então, quando eu tenho essa união, essa interação desses cromossomos que são semelhantes nas funções, né, na carga das características, vamos dizer assim, eu estou falando de cromossomos homólogos, tá? Então, quando eu falo lá o cromossomo 1, o par do cromossomo 1, eu estou falando dos 2 cromossomos do par 1. Geralmente, eles são semelhantes na altura do centrômero, enfim, aqui. Olha só, geralmente eles são semelhantes no tamanho, lógico, isso aqui é um desenho, tá, gente? Geralmente eles são semelhantes no tamanho, a posição do centrômero normalmente é igual. Deixa eu ver se tem outro aqui, não. A posição do centrômero geralmente é igual. Enfim, os cromossomos homólogos são os cromossomos, os pares que a gente fala nas células somáticas, nas células que a gente chama de diploides. Ok aí? Ok. São termos que a gente não vai usar muito agora, tá? Para falar de replicação e síntese de proteína. Mas quando a gente falar de genética, são termos que eu volto a falar com vocês também. São termos que vão ser interessantes a gente lembrar, tá? Quais são os cromossomos sexuais, quais são as células reprodutivas, célula haploide, diploide, mas isso é muito importante porque várias questões utilizam isso, tá? Não somente nos seres humanos, tá? Célula haploide, diploide, por exemplo, a gente vai falar depois de reprodução de algas e de fungos. Eles têm uma reprodução completamente diferente da nossa.
entendeu? Tanto que os fungos, aquele fungo adulto que a gente vê, ele é haploide, ele é um ser adulto haploide. Então, isso vai aparecer depois para vocês, tá? Posso seguir? Pode sim, professor. Vamos lá. Aqui eu tenho o genoma humano. O genoma nada mais é do que a leitura do cromossomo, tá? Na verdade, isso aqui não é um genoma, isso aqui é um cariótipo. Vou corrigir. Porque genoma é a leitura, é o sequenciamento do DNA. Eita! Para estar em letra maiúscula. Cariótipo. Tá? Vou arrumar isso aqui também. Cariótipo. Uma coisa. Bom. Ok, aqui. Ok, professora. Vamos lá. Eu não vou falar de replicação e transcrição, porque não vai dar tempo. Mas eu vou falar de uma coisa que aparece bastante, que é o que a gente chama, o que a gente chama não, né? O que é chamado de dogma central da biologia molecular. Tá? Dogma central da biologia molecular. Vou até escrever isso aqui, porque pode parecer bobeira, tá, gente? Mas você acredita que eles cobram isso? Com o nome? Dogma central da biologia molecular. Opa. Sim, de tanto, né? Que é isso daqui, tá? Esses três processos, o processo de replicação, transcrição e tradução, eu vou falar na próxima aula, semana que vem eu vou falar disso, tá? Vou até passar aqui, já falei tudo. Até aqui já foi falado. Porque replicação de proteína exige um pouquinho mais, até porque são questões que caem, então eu não vou falar correndo, tá? Mas o dogma central da biologia molecular mostra como é a relação do DNA-RNA, tá? E, lógico, a proteína. Tá? O que acontece é o seguinte, dentro do núcleo, eu tenho meu DNA, ok? No DNA, quando eu tenho uma setinha apontando, voltando para o DNA, eu estou falando da replicação, ou seja, o DNA está se duplicando, ok? Dentro do núcleo eu tenho a replicação e o DNA está se duplicando. Tá? Quando o DNA forma um RNA, toda vez que um DNA forma um RNA, eu chamo de processo de transcrição. E isso acontece aonde? Também dentro do núcleo, porque o DNA não sai do núcleo. O DNA está dentro do núcleo, tá? Então, quando eu tenho DNA, uma fita de DNA que dá origem a uma fita de RNA, é um processo chamado de transcrição, tá? E desse RNA, quando ele é lido, né, quando ele é novamente lido, ele é traduzido em um determinado tipo de proteína. E isso, gente, eu até acabei de falar, o processo é chamado de tradução. Então, quando eu falo dogma central, nada mais é do que DNA tem a capacidade de fazer replicação, mas também pode ser transcrito em RNA mensageiro, tá? E esse RNA mensageiro pode ser traduzido formando uma proteína. Então, isso daqui, tudo na biologia molecular está aqui, quando a gente fala. Então, os processos dentro da biologia molecular são replicação do DNA, transcrição e tradução. E transcrição e tradução são dois processos importantes que vão sintetizar o quê? Uma proteína, tá? Que é um dos componentes, né, dos nutrientes mais importantes do nosso corpo, dos compostos mais importantes do nosso corpo. Lembra lá no início das aulas que o nosso corpo, de 100%, cerca de 70% é água. Desses 30%, vamos lá,
70% é água, 20% proteína e somente 10% que são os outros compostos. Então, nosso corpo é basicamente água e proteína. Por isso que é muito importante a gente entender esse processo. Ok, até aí? Ok. Tá? Então, na próxima aula, eu já vou até mandar esse slide. Já querem que eu mande ou quer que eu mande na próxima aula? Pode mandar, professor, pode mandar hoje. Hoje Então, já, não, assim, eu de acho que eu já uma vou vez. mandar, então. Deixa eu só arrumar aqui. Já vou até fazer isso aqui. Aí eu já mando para o PDF de PPT. Núcleo celular. Aí eu já mando e uso semana que vem, tá? Já tiro. Só que eu fiz as alterações. Aí eu já vou enviar lá na sala de aula, tá bom? Não achem que o que eu falei hoje é bobeira, tá? Porque a gente falou muito conceito, muita. Ó, sei lá. A gente falou muito conceito, muita coisinha em teoria boba, mas assim, são termos, são conceitos que são necessários para vocês, tá? Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil a gente falar dos processos a partir do momento que vocês entendem perfeitamente esses conceitos que às vezes passam batido na hora de estudar. Ok? Ok. Então, gente, um beijo para vocês, tá? Um beijo para vocês. Bom descanso, não, agora tem aula com a Ana, né? Boa aula para vocês, tá? Ó, qualquer dúvida, vocês têm a liberdade de mandar mensagem, tá? Eu já falei isso 300 vezes e ninguém mandou ainda. Mas eu quero que vocês se sintam à vontade, tá? Ó, beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Tchau, professora. Fica Tchau, com Deus. professora. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite para Beijo. vocês. Interrompendo gravação.